Olá, está no ar o Rio Grande que dá certo. O programa de hoje recebe o diretor do Hospital São Francisco de Cardiologia e do Hospital Santo Antônio do Complexo Santa Casa, Dr. Fernando Lucchesi. Com mais de 40 anos de atuação médica e mais de 30 mil procedimentos realizados por ele e sua equipe, o cirurgião cardiovascular, apesar de inúmeras tarefas, ainda tem como prioridade o atendimento a seus pacientes. Obrigado pela presença conosco, Dr. Lucchesi. É uma honra para mim estar aqui, sem dúvida, viu? Fiquei surpreso, ainda mais com o nome desse programa, né? Aliás, esse programa ele tem que ser tatuado no gaúcho, né? É verdade. Porque nós estamos meio baixo astral e tem muita coisa dando certo. Vamos levantar esse astral. Participa dessa entrevista também nossa colega de Band News e Grupo Bandeirantes, Ana Cássia Henrich. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Minha querida amiga. Querido amigo. E é bacana... Isso é uma conversa de amigos hoje aqui também. Coisa né, boa. Osíris? Mas na apresentação do Osíris, eu acho que ele esqueceu Lucchesi. Vamos te chamar de Lucchesi, permite? Claro, não vamos tirar Deus. o doutor, não, né? Não. Porque eu vou chamar de doutor, é a liturgia do cargo. Ah, então é a liturgia. Então eu vou te chamar de doutor também. Mas o doutor Lucchesi... Não, eu até fico inibido. Também é um homem que eu acho que faltou ali no teu contexto de apresentação, é um homem que está sempre preocupado com as questões sociais. Sem dúvida. É um homem que hoje tem um grande mérito, porque ele tem lá um trabalho da Casa Madriana, que é aquela casa de passagem tão linda que traz, né, que abraça as pessoas que vêm para cá, os filhos, as crianças, né, que vêm fazer transplantes do Brasil todo. Então, eu acho que hoje, para mim, eu diria que isso é a coisa mais linda que o Lucchesi está fazendo. Vamos começar por aí, então, Vamos começar por aí. Bom, eu não tenho dúvida que isso foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Pois é. Tu acompanhaste desde o início, Ana Cássia. Nós temos, a Santa Casa de Porto Alegre assumiu uma importância muito grande no tratamento de pacientes de SUS do Brasil inteiro. Existe um programa de governo que chama CNRAC, é um programa de atendimento fora de domicílio. A Santa Casa atende pacientes de 23 estados do país. E a coisa, geralmente crianças, a maior parte de crianças, que vêm para tratar defeitos congênitos do coração. Então, bebezinhos pequenos que nascem com defeitos, que precisam ser resolvidos, vêm do Acre, do Maranhão, de onde for, Norte, Nordeste. E depois, problemas de câncer, oncologia pediátrica, e problemas de transplante renal principalmente. Enquanto a criança fica na enfermaria, com 2 ou 3 pacientes, a mãe dormia num colchonete ao lado da cama. E aí, quando a criança era operada, ia para a UTI, a mãe dormia onde? Nos dias frios, uma delas me disse, eu espero entrar um carro na garagem, deito embaixo, que daí está quentinho. Outras dormiam na praça, tinha um brigadiano que, volta e meia, me perguntou, tem uma senhora lá do Acre, sei lá onde, que dorme, Rondônia, dorme naquele banco de praça todas as noites no verão. Aquilo me doía muito. E aí nós saímos à cata de algum lugar que pudesse abrigar essas... Vinham para cá para passar um mês com R$50 no bolso. Então, as médicas da UTI faziam uma coisa fantástica. Deixavam de comer o lanche de noite para dar para as mães, para elas comerem. Ao meio-dia se dava o almoço na Santa Casa, mas era um problema. Bom, aí saiu a luta. Que eu tenho um serviço grande de cardiologia pediátrica no Santo Antônio. Sim. Nós fazemos lá quase 500 cirurgias cardíacas pediátricas por ano. O INCOR é nosso, uns 2 grandes centros no Brasil. Bom, aí fui ao poder público, que não resolveu nada, e depois resolvi o Dom Jaime Spengler, o arcebispo. Ele me fez entrar no carro e disse, vamos procurar. E aí andamos nas vários prédios da Cúria, tem vários. Todos muito longe, Restinga, etc., muito difícil. Aí um dia ele me chama, no dia 15 de dezembro de 2015. Foi o presente de Natal também do Lucchesi, lindo isso. Me chama e vem aqui agora. Cheguei lá, estavam as irmãs franciscanas dizendo que iam se desfazer de um prédio que fica em frente ao Hotel Embaixador, a 2 quadras da Santa Casa. No centro. E aí o Dom Jaime disse, não, isso foi feito para os pobres, vai continuar com os pobres. Era um pensionato com 60 apartamentos. Até flor no vaso tinha.
era cuidado pelas irmãs, só que elas não tinham mais capacidade, não tem mais irmãs para cuidar. Então elas iam se desfazer. Pois elas terminaram doando o prédio para nós, para a Santa Casa. E aí, como eu me envolvi no negócio, claro, terminei sendo o provedor do prédio, o diretor daquele. No dia 10 de maio de 2016, inauguramos. Nesse ano, no dia 10 de maio de 2018, tinham passado por lá 1.500 hóspedes. Olha só. Em 2 anos. E nenhuma mãe fica mais na praça ou embaixo de carro? Não, está todo mundo bem, está todo mundo ótimo. E a sustentação financeira? Bom, até agora tem dado certo. Nós gastamos 70 mil por mês. E tem sempre uma alma caridosa que chega e nos ajuda. Lucchesi, tu és um homem que sempre trabalhou e falou muito sobre a qualidade de vida, sobre vivermos bem. Fazer este tipo de, digamos, caridade, cuidar do outro, faz mais bem para a gente do que para aquele que está recebendo, tu não achas? Tu sabe que é impressionante. Hoje, a questão do bom estilo de vida, que é muito mais do que qualidade de vida, estilo de vida é saúde, né? A vida pessoal organizada, vida familiar organizada, etc. Trabalho prazeroso. Bom, tu sabes que hoje já existem comparações entre a prevenção feita, parando de fumar, controlando pressão, controlando colesterol, etc., e a solidariedade. Pois sabe que a solidariedade tem força, viu? Ela, olha aqui, ó, ela é um remédio preventivo. É um remédio preventivo fortíssimo. E hoje, por exemplo, a percepção positiva da vida, isso já está bem comparado com hipertensão, com diabetes, etc. O sujeito que tem uma percepção positiva da vida, ele vive em média 7 anos mais do sujeito que tem uma percepção negativa. E isso influi fortemente no seu estilo de vida e na sua vida. Dispara fluidos positivos no organismo. Que nós não conhecemos bem ainda. Sim. Osíris, tem uma coisa, Ana Cássia, que a gente está estudando muito ultimamente, que é a inflamação no corpo humano. As doenças principais hoje são inflamatórias. O infarto é uma doença inflamatória. Como? É uma inflamação dentro da artéria coronária, que causa ali uma ferida dentro da artéria, né, grosseiramente, uma placa de gordura que inflama e que deposita um coágulo, obstrui a coronária, infarto. No cérebro, a mesma coisa, o AVC. Nos tecidos, a desorganização inflamatória do tecido leva ao câncer. Bom, hoje já se sabe que indivíduos raivosos, competitivos tipo A, esses que destroem o mundo para poder chegar a um objetivo, indivíduos que têm a contaminação do trio maléfico, raiva, inveja, vaidade, etc., tem no sangue um agente inflamatório que chama interleucina 6 em níveis mais altos do que o sujeito que não tem nada disso. Isso é científico. Científico. Ah, não, a avalanche de trabalhos publicados nessa área é uma coisa incrível. Ou seja, está mudando o tipo de prevenção que se faz. Não adianta só tomar remédio ou fazer exercício ou cuidar da alimentação. Precisa mais do que isso. Precisa mais do que isso. E esses componentes que são mais de comportamento, às vezes eles são mais eficientes e mais efetivos do que tomar um remédio para o colesterol. É impressionante. Então, o que aconteceu com essa história os infartados e os cancerosos têm interleucina 6 mais alta também. Então, o raivoso tem, o sujeito explosivo tem interleucina 6 mais alta. Então, a atividade religiosa baixa interleucina 6. A frequência ao culto religioso, isso está comprovado, tem universidades americanas, principalmente a Duke University e a Harvard, estão estudando muito isso. Nós terminamos sendo claramente corpo, mente e espírito, um tripé, que não anda sozinho. Tem que conjugar ele, né? Tem que conjugar. Então, hoje nós estamos vivendo a fase da medicina psicossomática e espiritual. Quando eu falava isso alguns anos atrás, todo mundo me gozava e dizia, tá vendo? Psicossomática e espiritual. Psicossomática e espiritual. A Harvard faz desde 1990 um encontro anual de pesquisadores, de cientistas em geral, estudando esse tripé. Pois nós criamos na Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é a nossa maior sociedade médica, são 15 mil cardiologistas no Brasil, um grupo de estudos de medicina cardiovascular e espiritualidade. Temos 1.000
membros, é o maior grupo de estudos da sociedade hoje. No último congresso, que foi agora em Brasília, tinha 5 sessões, com mais de 300 lugares, lotadas sempre, discutindo espiritualidade, religiosidade e medicina cardiovascular. Agora, espiritualidade, as pessoas às vezes confundem com religiosidade. E não são necessariamente, são diferentes. São diferentes. A espiritualidade é intrínseca. Essa tu não precisa de povo ou de ritual. A religiosidade é coletiva. Sim. Então, ali tu exige um ritual, etc., que é o mote das religiões. O sujeito agnóstico ou completamente ateu, ele pode ter sua espiritualidade intrínseca. Tá? Está nele, né? Está nele. É. Né? É o culto a uma, vamos dizer assim, ao transcendental. Que isso o sujeito pode ter sem manifestação externa nenhuma. Né? E isso influi na vida do sujeito. Por isso, por esse culto ao transcendente, ele termina sendo mais solidário, ele termina sendo mais inclusivo na sua atividade diária. Isso faz diferença. E nós estamos precisando disso no Brasil. O Brasil se rompeu todos os laços entre as pessoas ultimamente. E nós precisamos repor isso. Por isso que esse programa é importante, Osíris. Esse programa é fundamental. Nós temos que mostrar para o Rio Grande que existe a forma de dar certo, de tudo dar certo. A gente está conversando com o Dr. Lucchesi, um craque que está aqui conosco e é parte desse Rio Grande que dá certo. Vamos fazer um breve intervalo. Você fica conosco, nós já voltamos. Estamos de volta com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o cirurgião cardiovascular Fernando Lucchesi, que tem uma vasta literatura, que quase virou diplomata também, não é? É verdade. Era um caminho lá do início. Descobrisse isso. O Colégio Rio Branco era um sonho, né? Não, eu cheguei direto a me de inscrever. Farroupilha, hein? Verdadeiro Direto grande de diplomata, Farroupilha. nós Sim. ganhamos um craque em cirurgia cardiovascular e bem viver. E sabe que como a vida da gente depende muito de sorte, né? Será que só de sorte é eu muito acho que trabalho? sorte- Porque tu trabalhou muito, hein, Lucchesi? Sim, mas é a questão da longevidade. Tem 3 formas de viver muito. A disciplina, né? Os cuidados pessoais, etc. A prevenção de todas as doenças familiares, etc. E a sorte, né? A sorte faz parte disso. Tem gente que não faz nada disso e vive 100 anos. Mas deixa eu falar sobre a minha sorte, a sorte que eu tive na vida. Eu estava inscrito no Rio Branco, no Rio de Janeiro. Eu morava em Curitiba e minha família estava temporariamente em Curitiba, no científico, terminando o científico. E fui um cursinho pré-vestibular para me preparar para o Rio Branco. Eu falava já naquela época 4, 5 línguas, estudava. Carreira diplomática. Carreira diplomática. Da época, Vinícius de Moraes, João Cabral de Melo Neto. Era o momento áureo da literatura e da diplomacia. E eu fui no cursinho pré-vestibular uma aula de biologia que mostrou circulação extracorpórea, como operar dentro do coração, desviando o sangue. Eu fiquei pasmo, terminou a aula e disse, mas isso é ficção científica. Eu disse, não. Lá na faculdade, amanhã, nós vamos operar um cachorro. E tu pode ir lá e pode assistir. E eu fui no dia seguinte, voltei para casa e disse para o meu pai, não vou mais para o Rio, não vou ser mais diplomata, vou ser médico, porque para ser cirurgião cardíaco eu preciso ser médico. E assim foi a minha vocação. Se eu não tivesse assistido aquela aula, Osíris, o que tu acha? Eu provavelmente hoje seria um diplomata... Não que eles não sejam felizes, eles também podem ser felizes, mas eles certamente têm uma vida muito diferente do que eu tenho hoje. Hoje a minha vida tem muito mais sentido, né? Osíris, e uma outra história fantástica. O Lucchesi, se a gente tivesse oportunidade só de ouvir as histórias, mas ele tem uma história também que eu acho muito linda, que ele saía nas férias aqui de Porto Alegre para São Paulo para acompanhar o Dr. Zerbini. E a Adib Jatene, os dois. E o Adib Jatene, né? Eu, desde o 2º ano, porque começou assim, eu comecei a faculdade de medicina em Porto Alegre, meu pai só impôs uma condição, vai para a medicina, mas tem que ser em Porto Alegre, porque nós vamos voltar para o sul. Nós somos aqui de Farroupilha. E aí comecei a faculdade de medicina vinculado a esse pessoal de Curitiba que operava cachorro. E fui aprender a fazer uma máquina de circulação extracorpórea para operar cachorro aqui.
Aí meu tio tinha uma fábrica de azeite de soja, Merlin, né? Irmão da minha mãe. Famosa, né? Famosa na época. Foi talvez a segunda fábrica de azeite de soja aqui, de óleo de soja aqui. E aí o que aconteceu? Fiz na oficina deles uma máquina dessa corpórea e comecei a operar cachorro. Um dia me aviso que o doutor Adíbio Jatene, que eu só conhecia de nome, que aquela equipe de Curitiba terminou todo residente do Adíbio e são a equipe do doutor Adíbio até hoje, lá em São Paulo. Os que me mostraram a primeira cirurgia. E o doutor Adíbio foi fazer uma palestra aqui na Associação Médica, que ficava no edifício União, no centro. E ali ficava o Cultural Americano também, do outro lado. E eu saí do Cultural, fui lá assistir a palestra. No final da palestra, eu estava com problemas para construir a minha máquina dessa corpórea. E ele mostrou lá um oxigenador artificial para operar coração. E no final, os médicos, tinha uns 40 médicos, ninguém fez pergunta, só eu. Segundo ano de faculdade de medicina. Doutor Adíbio, onde é que põe o tal do sangue aspirado do carro? Ah, esqueci de dizer. Olha aqui, não sei o que. Bom, fiz 2 perguntas, o Adíbio me mandou chamar. E disse, cara, tu é um daqueles, tu é amigo do pessoal de Curitiba que está trabalhando comigo agora. Amanhã quero ir para o lugar que vocês fazem cirurgia de cachorro. E passou um dia nos ensinando a operar cachorro, Adíbio Jatene. E no final disse assim, ó, e foi para a oficina conosco, para usinar as peças, ele era muito hábil nisso. Aí ele terminou dizendo para mim assim, em julho, isso era janeiro, em julho em São Paulo. Aí eu fui a São Paulo, peguei um ônibus, né? Fui a São Paulo, fui lá ao Instituto Dante Pazanese, que naquela época chamava Instituto de Cardiologia do Estado de São Paulo, e pedi onde é que está o doutor Adíbio, está operando na Beneficência. Onde é que fica? Minha primeira vez em São Paulo. Eu tinha 18 anos de idade, eu entrei para a faculdade com 17. Aí fui caminhando, cheguei na Beneficência Portuguesa, preciso falar com o doutor Adíbio, ele está em cirurgia, onde é que fica? 8º andar, subi, entrei na sala de cirurgia, tu imagina, né? Absolutamente congelado. Entrei e fiquei preso na porta, assim, pelo lado de dentro. E o Adíbio olhava por cima, daqui a pouco ele olhou e disse, Gaúcho, entra aqui, ensina ele a se escovar. E foi a primeira cirurgia cardíaca que eu entrei na minha vida. O Zerbini operava do lado. E aí fiz a faculdade inteira indo nas férias para São Paulo. Eu nunca contei essa história direito, pelo menos em público. Foi espetacular. Quando eu me formei, eu já estava integrado nessas equipes e tudo. Isso é fora de série, né? Mas isso, pois é, mas daí não é sorte, né? Não, é dedicação, é o cara que foi buscar, né? Aí foi lindo. Empenho, né? Eu só queria trazer uma questão que agora foi recente e eu gostaria de te ouvir. A Sociedade de Geriatria Italiana recentemente divulgou que eles agora não vão mais considerar idoso a pessoa com 60 anos e sim com 75. Eu achei muito bacana e eu queria te ouvir sobre isso, porque nós estamos vivendo mais e melhor. E tem um agravante nessa história, que o brasileiro é o povo que envelhece mais rápido no mundo hoje. Ah, é? Opa! Por quê? É só ver o IBGE nos últimos 10 anos. Vida. Nós estamos ganhando 1 ano a cada 3 de sobrevida. Isso é inédito no mundo. Não se sabe bem por que ainda, existem várias explicações, mas as ações de saúde feitas nos últimos 30 anos do século XX repercutiram fortemente agora no século XXI. Principalmente aquela história de melhorar o saneamento de modo geral. Né? Isso tem a ver com o SUS também, né? Muito a ver com o SUS. O SUS deu oportunidade de acesso. Não é à toa que o Obama veio aqui buscar o modelo. Modelo. Fazer o Obamacare lá. Sem dúvida, sem dúvida. Então, o que acontece é que hoje o IBGE em 2013 já tinha feito essa afirmação e agora confirmou em 2018. Nós estamos envelhecendo muito rápido. Nós já estamos com 76 anos de vida média.
A mulher quase 80, 70, 79, o homem Isso para Brasil, né? Brasil. Rio Grande do Sul um pouquinho mais, eu acho até. O Rio Grande do Sul, mas o nosso campeão é Santa Catarina. É? Santa Catarina é o melhor estado do país hoje, indiscutivelmente. Até nas contas, né, os Pois Sim, é, até e nos impostos também é mais baixo. baixo também, né? Então, Santa Catarina em primeiro lugar, Rio Grande do Sul em segundo, e depois vem os estados do Nordeste bem mais atrás. Mas nos estados do Nordeste, por exemplo, Alagoas, a grande dificuldade é a questão da violência. Os jovens estão morrendo muito pela violência. E isso é o fator, se não houvesse violência no país, nós teríamos uma sobrevida semelhante à americana. Isso é uma coisa impressionante. Então, hoje, a gente já pode dizer... A americana é a maior do planeta? A americana é praticamente a maior do planeta. Tem alguns outros países, como o Japão, que o Japão hoje é campeão mundial, né? Mas tem um cuidado com o idoso diferente também, né? Completamente. Ele não sai da família, ele fica na família. Agora, a americana eu não consigo entender, porque a maioria é obesa, né? Então é um negócio interessante isso. É que lá, certamente, a qualidade do cuidado médico é muito grande. A qualidade do produto industrializado também é melhor do que nós. Quer dizer, a uma coisa compensa a outra. Sem dúvida. Mas o Japão é impressionante. O Japão, ele tem, principalmente naquelas ilhas do sul do Japão, eles têm assim um número de centenários descabido. É uma das zonas azuis. Hoje, as zonas que têm mais centenários são chamadas zonas azuis. Mediterrâneo, todos os países do Mediterrâneo têm um número de centenários. Você fala da dieta mediterrânea? Exatamente. Né? Que começou em 1300 com a escola salernitana, uma escola de medicina em 1300 em Salerno, que fica ao sul de Nápoles. Tinha um aforisma: faça do alimento o seu remédio, do remédio o seu alimento. E lá mesmo foi o lugar onde se descobriu a questão das diferenças alimentares do Mediterrâneo em relação ao norte da Europa. Um sujeito da Minnesota, que é um médico que lutou na guerra em Nápoles, ele era epidemiologista, ele se deu conta que em Nápoles só morriam de infarto e de AVC os ricos, e os pobres não. Quando ele voltou aos Estados Unidos depois da guerra, ele conseguiu recursos do National Institute of Health, voltou lá e fez o famoso estudo dos 7 países, comparando 4 países do norte da Europa com 3 países do Mediterrâneo. E aí se descobriu o colesterol. Então, Ansel Keys foi o sujeito que conseguiu determinar o porquê da qualidade da alimentação mediterrânea. Que, aliás, o Lucchesi tem um livro sobre o colesterol. Verdade, Dieta Mediterrânea. Dieta Mediterrânea, feito com Anônimos Gourmet. Mas a gente vive num país de diabéticos hoje? A nossa escalada de diabetes está impressionante. Nós devemos ter hoje 10 milhões de diabéticos, talvez um pouco mais. Por quê? Está aumentando, eles dizem que aumenta em torno de 500 mil por ano. Alimentação, né? Alimentação. A obesidade, alimentação. A obesidade no país é impressionante. 30 anos atrás, nós tínhamos 30% de desnutridos. Agora nós temos 30% de obesos e temos quase 40% de sobrepeso. Então nós temos assim, a massa, quase metade da população acima do seu peso. Isso mudou completamente. Isso também influi na sobrevida, no curto prazo. Por quê? Porque as pessoas estão comendo mais proteína, estão se alimentando melhor, tanto é que o número de desnutridos caiu muito. Apesar da pobreza ter avançado. Hoje mesmo é capa do Metro. Exatamente. A nossa avaliação de 50%, 50 milhões de pobres no país. Doutor Lucchesi, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? É uma boa pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, autoestima. Nós já falamos que a percepção positiva é uma coisa que funciona até para prevenção. Eu não sei o que houve no Rio Grande, mas a sensação que dá é que ninguém mais acredita em ninguém. Quer dizer, eu estou te vendo na televisão em casa, tu fazes uma afirmação qualquer, não concordo. Primeira coisa, eu vou duvidar. Eu vou duvidar, boto em dúvida. Quer dizer, a tua credibilidade de 30 anos de profissional não é avaliada no momento. Isso aconteceu no Rio Grande, eu não sei por quê. Foi um Rio Grande que não deu certo. O Rio Grande da contestação, o Rio Grande... E é um Rio Grande sério. Nós estamos muito pouco envolvidos em Lava Jato, em coisas desse tipo, mas nós estamos nos contestando uns aos outros. É impressionante. E não é mais aquela dualidade que existia
Grêmio, Inter, PTB, PSD no passado, Chimanga e Maragato. Não é mais aquilo, é muito mais do que isso. Hoje se contesta coisas básicas. Então eu noto, por exemplo, nas palestras, eu faço muita palestra por aí, ainda faço e gosto porque eu acho que nas palestras eu tenho chance de salvar mais vidas do que na minha sala de cirurgia. Na minha sala de cirurgia é um por vez, né? E lá são milhares de pessoas às vezes. E uma das coisas que eu noto, dependendo do que eu afirmo, tu olhas para as pessoas e vê que as pessoas não acreditam e contestam. Quer dizer... Isso tem que ser recuperado. Tem que ser recuperado. Então, a autoestima é o primeiro grande problema do gaúcho. Doutor Lucchesi, obrigado por fazer parte do nosso Rio Grande que dá certo. Parabéns. Para o senhor e toda a equipe, né? Muito obrigado. E certamente vou transmitir para todos, porque vocês estão lutando por uma grande causa. O Rio Grande que dá certo. Parabéns. Obrigado, Ana Cássia. Retornar outras vezes também. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.